Atenção, o evento já vai começar. Sejam todos bem-vindos à RA SIC Caxias. A edição de hoje é mais um capítulo da nossa série Histórias Inspiradoras. Ao contar as histórias das pessoas que contribuíram para a nossa comunidade e entidade, destacamos suas realizações e fortalecemos o senso de identidade e orgulho de nossa cidade. Com essa narrativa, damos boas-vindas ao empresário Nelson Lisotti, que logo mais contará sua história inspiradora, de um pão para um bilhão. Confira agora nos telões as marcas patrocinadoras e apoiadoras da RA SIC Caxias. O projeto Degustar da edição de hoje é com o Passo do Vinho e Vinícola São João. A cooperativa Vinícola São João faz parte do roteiro Passo do Vinho e foi fundada em 1931 por 84 sócios visionários e hoje conta com mais de 500 associados. Sob a liderança de Valderiz Poça, a cooperativa segue crescendo com uma estrutura moderna capaz de receber até 29 milhões de quilos de uva e processar mais de 1 milhão por dia. Possui equipe que conta com 50 colaboradores, produz vinhos, espumantes e sucos reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, com destaque para as linhas Premiada e de São Diego. Cooperativa Vinícola São João, cultivando histórias e inspirando gerações. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Oscar Louro. Uma saudação muito especial ao empresário Nelson Lisotti, nosso palestrante do dia de hoje. Obrigado, Nelson, por ter aceito esse nosso convite. Tenho certeza que teremos uma história maravilhosa para ouvir no nosso dia de hoje. Nosso prefeito municipal, Adilaude Domênico, ex-presidentes aqui da casa, os representantes da imprensa, e a cada um das senhoras e dos senhores que escolheu estar aqui conosco nesse final de manhã de segunda-feira. Antes de darmos início à palestra, nossa tradicional RA, na série Histórias Inspiradoras de hoje, a SIC Caxias sente-se na obrigação institucional e moral de fazer um apelo urgente ao bom senso e à responsabilidade dos nossos negociadores do governo brasileiro. Nós vivemos um momento bastante crítico nas relações comerciais do nosso querido Brasil. Os impactos diretos sobre a nossa Caxias do Sul, que poderá ver 25% de suas exportações comprometidas, são gravíssimos. A economia brasileira e, por consequência, a nossa indústria caxiense, motor de toda a economia da nossa região, estão à mercê de uma diplomacia ineficaz.
travada por disputas político-partidárias, que infelizmente ignoram os reais interesses do Brasil, que são a solidez da economia, o emprego e a segurança institucional, que geram, ao fim do dia, o bem-estar de todos nós. Nós estamos estarrecidos com a inércia, com a ausência de articulação e com a absurda incapacidade de negociação que nós temos presenciado. Passam-se os dias e o que vemos são discursos vazios, ainda provocativos e nenhuma ação concreta. A impressão que se tem é de que os políticos estão muito mais preocupados com a próxima eleição do que com o presente e o futuro do Brasil, o que é muito lamentável. Nós não podemos mais assistir a esse espetáculo de torcidas antagônicas, onde se deseja o fracasso do outro e não a vitória de todos nós. A sociedade produtiva, nós empresários, os trabalhadores, a população, não podem acompanhar calados o país financiar a sua própria destruição em nome de vaidades pessoais e políticas. A SIC clama por maturidade, por liderança e por postura que coloque o Brasil no lugar que merece. De um país capaz de negociar com inteligência, com diplomacia e com visão de futuro. Senhoras e senhores, agora sim, vamos falar de experiências que inspiram. Nesse momento, quero convidá-los a assistir ao vídeo que mostra o sucesso que foi a última edição do nosso programa Mini Empresa, cuja formatura ocorreu no último sábado à noite, lá no UX Teatro. Aí mais um exemplo dos tantos exemplos do Brasil que dá certo, do Brasil que empreende, do Brasil que transforma. Parabéns, Arthur, todo o time lá da SIC Jovem. Meus caros, algumas histórias começam com um plano de negócio. Não começam com um plano de negócios. Começam com um sonho simples: melhorar de vida. Elas não seguem o manual da administração de empresas, mas obedecem à intuição de quem enxerga oportunidades aonde os outros veem dificuldades. Hoje, na nossa RA, nós temos diante de nós alguém que uniu essas duas forças: raízes profundas e olhos voltados para o futuro. O Nelson Lisotti não é apenas um empresário de sucesso. É um exemplo de como a caminhada, mesmo quando começa pelo acaso, pode alcançar lugares impensáveis. A trajetória do Nelson começa como muitos
das que moldaram Caxias do Sul, no interior, com muito trabalho e desde cedo. Aos 18 anos, ele trocou a lida do interior pelo desafio do comércio aqui na cidade. Com sensibilidade, faro empreendedor, logo percebeu que o que move um negócio não é apenas o produto, é o relacionamento, é a confiança, é a palavra mantida e honrada. Do balcão de uma loja à fundação da Cadence, a sua marca pessoal sempre foi a de quem constrói em silêncio e com disciplina. Não por acaso, transformou uma ideia em uma das 5 maiores empresas de eletroportáteis do país. Mas o que talvez mais nos impressione é que mesmo com tudo isso, com todas essas conquistas, o Nelson jamais se afastou da sua essência. Gente simples, comprometida, inquieta e parceira. Ele também sabe devolver para toda a nossa comunidade tudo aquilo que ele recebeu. Liderou entidades como a CDL, fomentou a solidariedade com o projeto Homens na Cozinha e ajudou a consolidar uma visão de empresariado que entende que prosperidade não se mede só por cifras, mas no impacto que ele deixa em toda a comunidade do seu entorno. O tema de hoje, de 1 pão a 1 bilhão, pode parecer meio inusitado, né, Nelson? Mas é um tema que retrata bem essa jornada. Não como algo fácil, mas como a prova de que começar pequeno, com valores sólidos, pode levar a realizações grandes e duradouras. Caro Nelson, ao trazê-lo aqui para o palco dessa nossa série, que valoriza trajetórias de vida que transformam, não queremos apenas ouvir fatos. Queremos captar aquilo que só quem viveu a história de verdade pode transmitir. A coragem de começar, a clareza de decidir e a serenidade de olhar para trás com orgulho e para frente com propósito. Nós queremos ouvir a história da voz da própria história. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Senhoras e senhores, com o compromisso de valorizar e fortalecer o associativismo, a SIC Caxias, então, realiza mais uma vez o encontro de novas associadas, que são as nossas associadas de meses de maio e junho. Convidamos ao palco para a foto oficial o representante dessas empresas. Anderson Fortunato, APS Equipamentos, Beninca Sociedade Individual de Advocacia. Já peço que venham se deslocando para o palco, por favor. Casa de Vanilha Confeitaria e Café, Castertec Usinagem e Tecnologia, Concessionária Foton, Conecta Decor Sport, Incrementa Serviços, JFG Gestão e Assessoria Empresarial, JM Logística, Levin Estética Avançada, Michele Borges, Mútua Coworking, Normas Medicina e Segurança do Trabalho, Open Design de Interiores, People Telecom, Pilg Prêmio Garage, foi? Propósito, Sim Digital e Village Bistrô. Para compor a foto, convidamos ao palco o presidente da SIC, Celestino Louro, o vice-presidente de Indústria, Rubem Bisi, a nossa vice-presidente de Comércio, Idalice Mancini, e o nosso vice-presidente de Serviços, Eduardo Michelin. Obrigada a todos. Podem retornar aos seus lugares. Senhoras e senhores, prepare-se para o próximo nível do marketing. Vem aí o Let's Marketing 2025, o maior evento de marketing da cidade. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias, contaremos com mais de 900 profissionais, empresários e estudantes. Senhoras e senhores, no dia 10 de setembro, na SIC Caxias,
Mais de 900 profissionais, empresários e estudantes estarão reunidos para uma tarde de imersão, conteúdo e alto impacto em networking de verdade. Com o tema As Regras do Jogo Mudaram, o evento traz palestrantes de renome nacional e especialistas locais para discutir o novo marketing, mais ágil, tecnológico e voltado para o comportamento real do consumidor. Confiram o vídeo do evento. Cultura. Geração Zero. Conexão. Experiência. A regra do jogo mudou. O marketing chegou ao próximo nível. Acesse o site e garanta seu ingresso. Dia 10 de setembro, na SIC Caxias. Olhe para o futuro e vem pro Let's Marketing 2025. Realização SIC Caxias, Media Partner, Grupo RBS. Então fica o convite já para garantir o seu ingresso para o Let's Marketing 2025. A SIC Caxias também convida você a fazer parte de um marco histórico, o monumento dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Com o tema de raízes fortes a horizontes infinitos, o monumento será construído na Praça da Estação, em Caxias do Sul, como uma homenagem ao legado de esforço, coragem e conquista da comunidade italiana que ajudou a moldar a identidade da nossa cidade e do nosso estado. Este é um convite para que você, sua marca ou sua família também faça parte dessa homenagem. Confiram o vídeo. De raízes fortes, nasceu uma cidade construída com coragem, trabalho e união. 150 anos depois, celebramos essa jornada com um monumento que conecta gerações. Faça parte dessa história. Tenha o nome da sua família ou da sua empresa eternizados nessa obra. Acesse monumento150anos.com.br e saiba mais. Realização SIC Caxias, Mídia Partner, Grupo RBS. E ao final da palestra, então, teremos o painel de perguntas. Você pode acessar, então, o QR Code que está em sua mesa ou também nos telões e enviar sua pergunta. E para falar mais sobre sua história inspiradora, convidamos ao palco da RA SIC Caxias o empresário Nelson Lisotti. Bem-vindo. Isso eu não esperava. Temos uma sala hoje aqui completa. Muito obrigado. E eu quero ouvir de vocês um bom dia. Bom dia! Bom dia! O que eu lamento hoje é ter ouvido tudo o que o nosso presidente teve que dizer ali do nosso país, né? Os nossos problemas, tudo isso. E agradecer também as palavras ao meu respeito. Eu não tinha preparado um protocolo de saudações, mas eu acho que aqui saudando o nosso prefeito e ao nosso presidente da Câmara da Indústria e Comércio, eu considero todos vocês cumprimentados, e a minha família também. Tá? Eu tinha preparado aí, eu ia trazer um livro para ler, tem só 400 páginas, era fácil e rápido, só que o carro trancou e não consegui mais abrir. Então, acho que para ajudar vocês, o carro não quis deixar que eu lesse o livro todo aí. Deixa eu passar aqui para frente. Tá. Esse é o nosso brasão, a maioria de vocês devem ter, né? Era a partir daqui que eu queria falar um pouco no livro. O livro diz que a família Lisotti iniciou na França, em 1742, é a história que nós temos, né? De um casal que tinha uma propriedade e trabalhavam com uvas, com vinho. Inclusive até hoje a gente faz isso, então, né? Meu pai também trabalhou muito com isso. E eles eram, vamos dizer, prestigiados a serem os entregadores do vinho para o rei. Era o rei... sei que agora que não tem o livro, já não consigo saber o nome, né? Mas afinal eram os que entregavam o vinho, os fornecedores do vinho para o rei.
E a um certo ponto aí, em 1744, deu uma seca, uma crise climática muito grande na França, que criou um problema. Eu só espero que não tenha sido o problema do desmatamento da Amazônia, mas o negócio estava sério lá. E então, com esse problema de crise, de falta de alimentos, de fome, esse meu ancestral, vamos dizer, ele teve receio porque o rei ia ser deportado, ele ia perder o cargo. E havia um risco muito grande da maioria dos que eram chegados ao rei de serem decapitados com a guilhotina, que na época se praticava muito isso. Aí eles foram para a Itália, ali em Belluno, e lá se estabeleceram, e até hoje tem parentes que vivem lá, que foi onde nasceu o meu avô. O meu avô é esse senhor, com Giuseppe, que inclusive eu coloquei ele ali no coisa da SIC, aí, o monumento que está sendo construído. O meu avô paterno, o Rafael Scopel. Aqui o meu pai e a minha mãe. O meu pai, Paulo Lisotti, nasceu aqui em Caxias no dia 25 de dezembro de 1903, ali em São Giacomo, e onde o meu avô tinha se instalado lá. E ele foi o penúltimo filho do segundo casamento do meu avô, que tinha ficado viúvo. Em 1936, ele resolveu ir para Santa Lúcia do Piauí, onde ele tinha alguns parentes lá, uma cunhada e a família Scopel, onde ele lá ficou algum tempo trabalhando, comprou uma colônia e estava muito bem. Quando foi, de repente, ele teve um problema que faleceu. Ele já estava com 6 filhos e faleceu a primeira esposa dele, e na época os recursos de saúde eram muito pequenos. E ele tinha 5 filhos. E como criar um homem sozinho lá, criar 5 filhos, os vizinhos sempre ajudavam, sempre faziam mutirões para socorrer. E nesse meio todo tinha a Ana Scopel, uma jovem solteira, que era vizinha e ajudava com os filhos lá. E acabou que deu em casamento. Tá? E daí então que eu sou o segundo filho dela, o mais velho mora em São Paulo, e aqui tem alguns aí que estão me prestigiando também hoje. E aí foi Santa Lúcia do Piauí. Eu sou esse elegante senhor aí, né? Aqui nós estamos em 12 irmãos. O meu irmão mais velho, ele morava em São Paulo. Não, nessa época ele estava na Itália, ele estudava para padre, e o Papa mandou uma bênção para a família e tal, né? Na época foi o padre que trouxe de lá. Então temos essa foto aí dos 12 irmãos aqui, mais ele 13. Eu nasci no dia 7 de maio de 1949. Eu tive uma infância super tranquila, né? Lá se brincava de tudo que era jeito, de fazer patinetes de madeira, escorregar. Hoje escorregam naqueles escorregadores, nós escorregava na água quando chovia, sentava a bunda no chão e saía. Então era uma felicidade muito grande. Essa é a minha foto. Eu acho que na época eles queriam fazer uma bombacha para mim, mas acabou que não tinha pano que chega e ficou curta. E também a gente, além das brincadeiras, a gente tinha que estudar e trabalhar na roça, que isso era indispensável, né? Lá tinha, hoje não se usa mais enxada, mas na época sim, a gente ia de foice, enxada, arado, né? Ou às vezes ficava em casa cuidando do fogo para cozinhar o feijão, né? E eu acho que dali é que veio a minha ideia ou o meu gosto por cozinha, por cozinhar, né? Eu sempre que possível eu faço esse trabalho. Naquela vizinhança nós eram grandes, né? Tinha 30 crianças mais ou menos,
E aí não tinha uma escola perto, e o meu pai conseguiu fazer dentro do paiol nosso lá, do milho, uma sala, separou ali, e a prefeitura nos forneceu uma professora, e a gente estudava então ali nesse local. Aqui, apesar das condições, era um ambiente natural para nós. A gente fez aquela sala de aula e me disseram que não é para falar, mas eu acho que não é problema nenhum. Lá nós tínhamos guardado o milho, o trigo e as coisas, e naturalmente que nesses paiols sempre tem muito rato, e de vez em quando eles iam para o pau com a gente lá. Mas aí a nossa professora que começou a nos dar aula, que nos deu o ABC, foi a Maria Hildegard Jung, que nos ensinou o ABC e ajudou também a moldar a nossa personalidade. Eu estava até dizendo há pouco na sala de que na época a gente tinha que aprender o ABC todo. Hoje as pessoas sabendo I, A, já está suficiente, busca tudo na internet e já resolve muitas situações por aí. Aí, alguns anos depois, então, a prefeitura nos fez uma escola nova, né, ali na região. A escola era Estados Unidos da América, onde nós temos uma bronca grande hoje, né? E nós recebemos lá um monte de revistas e tal, mas tudo em inglês, e nem a professora sabia falar ou ler em inglês, né? Então foram inúteis. Na inauguração, realmente, foi uma festa muito grande. E a gente tinha que se apresentar fazendo várias poesias e declamações e etc. E eu também declamei uma poesia que eu lembro ela até hoje. Entre todas as bebidas, a melhor quero escolher. A água pura e cristalina é a que se deve beber. E fui aplaudido, viu? Vocês não aplaudiram aqui, né? Naturalmente que hoje já não é mais água, eu prefiro o vinho, né? Mas tranquilo. Lá em Santa Lúcia os recursos eram pequenos, né? Então tinha escola ali, quando terminava o primário, tinha na vila com as freiras para a gente poder fazer o 5º ano. E eu passei no 1º ano, no 2º ano não tinha mais aonde ir, eu repeti o 5º ano porque eu não queria parar de estudar. Essas coisas às vezes são detalhes pequenos, mas muito importantes. De repente eu tivesse parado, nunca mais teria recomeçado. Em seguida, os padres, que tinham um seminário lá com bastante alunos, e eles viram esse problema e abriram para 5, 6 alunos, para gente externos poderem participar da aula lá com eles. E, inclusive, o padre Alfredo Mitilini foi um dos caras também que ajudou a moldar minha vida muito. São pessoas que nos mostraram o que é viver, o que é a gente tem que ser, tem que se comportar nos meios sociais, né? Eu vou precisar da água. E aí, em 60... está aqui embaixo. Em 1968, aí eu vim para a cidade, onde eu trabalhei vários anos na loja A Soberana, ali em São Pellegrino, onde hoje tem, acho que é da Brisa Calçados, lá na esquina, né? Eu estudava à noite, né? Trabalhava de dia, estudava à noite. Eu concluí o curso técnico de contabilidade no Carmo. E aí eu fui para a faculdade, né? Mas eu fiz 1 ano e meio só de faculdade, porque um dia eu estava na fila lá para fazer a matrícula, mas eu tinha que viajar, tinha que ir para Joaçaba fazer uma entrega de bordados. E daí, então, eu acabei desistindo da fila e eu fui embora, fui trabalhar. Então, a partir dali, eu não estudei mais e eu não me arrependo. Eu sei que tem gente que diz, eu não fiz a faculdade, é a única coisa que eu me arrependo. Eu não, eu acho que eu consegui
fazer a minha vida da mesma forma. Em 68, então vamos contar um pouco da história da família agora, da família que eu acabei criando, né? Em 68 eu fui num baile lá em Bentivi, no interior de Vila Oliva, e lá eu conheci uma moça, a Cleusa Salete Silveira dos Santos. O nome é bem pomposo, viu? E eu convidei ela para dançar, e a gente dançando, e aí eu pedi para ela se ela queria continuar dançando comigo, né, a noite toda, e ela disse, eu sim. Então nós continuamos, e na época ela tinha 14 anos. Então ela deu lá o primeiro sim. 2 anos depois, eu me dei conta que ela continuava com 14 anos. Aí eu pensei comigo, eu digo, é com essa mesmo que eu vou casar, porque ela não envelhece nunca, né? E olha que gente que boa parte disso é muita verdade, porque ela continua ali jovem e bonita, né? Como sempre. Tá? Isso que nós já fizemos nossas bodas de ouro há 2 anos já, né? Com 50 anos de casados, estamos aí. Aquela foto é a única foto do nosso casamento. Viu? Na época, o fotógrafo era muito difícil. Aí, depois de casados, nós começamos a trabalhar e a gente vendia artigos de cama e mesa no porta em porta, de sacoleiras, né? Fez um trabalho ali vários anos, onde a gente vendia ali em várias cidades, em vários pontos. A gente comprava isso de outros fabricantes e ia vender. E fazia os pedidos também, que as pessoas queriam, e os camaradas fabricavam para a gente. Aí, a um certo ponto, nós decidimos abrir a nossa própria fábrica, a Bordados Cris, em homenagem ao Cristiano e à Cristiane. Tinha poucos nomes para a gente colocar nos filhos e botava o mesmo, né? E a fábrica, daí nós mudamos completamente a nossa maneira de trabalhar, de negociar, e passamos a vender diretamente, então, para sacoleiras, e elas é que iam fazer a venda e a gente produzia para elas, e elas faziam as entregas aí. E aí, depois de um certo ponto, a gente foi crescendo, foi melhorando, e a gente passou, sentimos que a gente estava preparados para poder vender para lojistas, para o grande comércio. E aí a gente tinha representantes em São Paulo, na Bahia, no Rio de Janeiro. Na Bahia tem até um fato curioso, que a gente fazia numa feira de São Paulo, a gente participava das feiras do Anhembi, as feiras testes lá, e numa dessas feiras tinha um camarada da Bahia que queria comprar os bordados, que estava na nossa exposição lá, queria principalmente aquelas colchas de plissé, quem conhece, que tinha aquele leque ao redor. E aí eu fiquei meio desconfiado do homem, porque o homem era um cara com aqueles pescoço curtinho lá, né, que chamava os outros de Brimel. E aí eu disse, não, eu não vou vender para esse cara, né? O meu representante dizia, pode entregar a tua fábrica para ele, Nelson, que não tem problema. Eu disse, não é possível que eu faça isso, né? Tô com receio. Assim que chegamos a uma conclusão de que nós combinamos o seguinte, então eu vou produzir para ti, e não era pouco, era um truque de mercadoria, era um caminhão de mercadoria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer para você o produto, eu entrego na transportadora, a transportadora te comunica que está com o produto na mão, tu me paga 50%, eu libero a transportadora para entregar. Aí ficamos com o prejuízo a metade de cada um, se tiver, né? Mas, na verdade, o cara era muito sério, muito bom. Nós vendemos muito para ele lá na Bahia. Infelizmente, um dia ele teve um tumor na cabeça, foi para cirurgia e ficou na mesa de cirurgia. E todas as lojas que ele tinha, em pouco tempo, se destruíram, porque a filha dele era médica e não entendia nada disso e a coisa se acabou. São Paulo e Rio a gente vendia muito também, né? E a gente tinha essa participação muito grande na região, principalmente São Paulo,
o pessoal de cama e mesa. Aqui tem uma foto de um dos produtos, e a manequim aí é a minha filha, que está aí hoje com uma filha maior do que essa aí, né? Quando a gente fez as fotos dos álbuns. Mais adiante, então, idealizado pela minha esposa Cleusa, se criou a loja Lisotte Jur, que ela se consolidou ali na área de tecidos, decoração e coisa, num setor, inclusive, que ela conhecia e dominava muito bem. Parabéns, Cleusa, por esse trabalho que tu fez lá, muito bom. Esse espírito empreendedor, inquieto, alguns dos anos depois, tinha criado aqueles shoppings de fábrica. Criei um aqui no Madre Milda e o outro em São Pellegrino. E aquilo era um verdadeiro sucesso, era uma coisa muito, muito boa, que tinha um mercado, né? Os fabricantes que botavam a sua lojinha lá para fazer a venda. Aí eu idealizei um shopping grande, né? Ali naquele painelzinho tem a maquete, vamos dizer, a planta baixa do que ia ser aquilo, que é aquele prédio que tem hoje no viaduto Torto, ali embaixo, que era da Runi Chaves. Então eu lancei aquilo num dia, aqui inclusive na Câmara de Indústria e Comércio, e em poucos dias vendeu 28, 30 salas, 30 espaços, né? Mas de imediato, o pessoal, vendo que eu estava já lançando o meu ali, veio e lançaram o Max Center. O Max Center acabou me levando todos os clientes, praticamente, até aqueles que eu já tinha vendido, estavam querendo ir para lá, porque era muito maior, porque era muito mais. E eu fiquei no fracasso com aquilo. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque se aquele negócio dá certo, eu estava empenhado até hoje com aquilo lá e não teria nascido a Cadence. Então, quer dizer, há certas coisas que parecem a desgraça final e a melhor coisa que pode acontecer para alguém, né? Então, acabou que a gente ficou com esse problema na mão e eu acabei vendendo aquele espaço e aí vamos começar, então, o início de uma nova história, que é a história da Cadence. Como eu estava desempregado ou desempresário, né, naquelas alturas, com esse problema para resolver, aí tem os detalhes que às vezes a gente não imagina, mas são os que são fundamentais, às vezes, para uma sequência. Um dia, um amigo meu, Alcides Perini, foi na minha casa e me levou um pão integral, inclusive, e aí ele contou que tinha sido feito numa máquina, que colocava os ingredientes e que a máquina fazia tudo sozinha, né? E aí a gente achou, isso aí não é verdade, né? Ela chegou a pedir até para a mãe dela se podia ser uma coisa dessas, né? Que pudesse acontecer. Mas algum tempo depois a gente foi para os Estados Unidos, lá para Miami, e lá no Sam's Club, eu vi numa prateleira lá, a McBride. E, opa, aqui é aquela máquina que faz pão, né? Viu que eu sei falar um pouco mais de inglês? E aí, então, a gente comprou 2 dessas máquinas e trouxe para a gente. Essas máquinas a gente fazia pão em casa e, claro, que não comia um pão por dia. E aí sobrava, a gente levava para a loja, a Cleusa principalmente, levava para a loja. E lá na loja ela dava o pão para o primeiro cliente, ou a primeira arquiteta que chegasse, o pessoal que vinha para a loja, né? E aos poucos o pessoal começou a dizer, não, mas como é que faz isso? Eu quero essa máquina, como é que consegue? Né? Quem que consegue isso para mim? Né? E aí eu percebi que tinha uma necessidade, tinha uma vontade, tinha um desejo a ser satisfeito por aí, né? Aí eu e o Júnior, meu filho mais novo, fomos para Miami e compramos 300 máquinas. E a gente trouxe, veio aí e vendeu muito rápido. E foi feito algumas feiras também, tipo Fena Doce.
Eu fazia feira até de filhote de cachorro, aí onde tinha eu estava presente, né? A gente ia fazendo, ia se apresentando. E aí, como isso vendeu, nós compramos um container da China, o Cristiano que organizou isso, né? Se comprou um container da China, já com a marca nossa, já com a caixa, desenho, tudo nosso, só que sem conhecer o fornecedor. E o risco de você receber pedra dentro do container não era pequeno naquela época com a China, né? Mas acabou que deu tudo certo, recebemos o produto, trabalhamos aí na venda dessas máquinas, então. Esse como aí depois eu explico um pouquinho, né? Que seria o como a gente consegue chegar, como consegue fazer essas coisas, né? Esse microfone fixo é ruim, né? Tem que estar... Eu acho que... Não, deixa aqui. Não, vamos lá. Então, essa é a nossa primeira máquina, que a gente trouxe em 1999. E a importação está aí das 300 máquinas. Daí, em 2000, no ano 2000, eu fui para a China. Deixa ele aqui, se precisar. Tá, sem problema. Em 2000, eu fui para a China numa missão junto com o pessoal junto com a FEComércio de Porto Alegre. E lá, então, eu consegui uma fábrica com um preço bem melhor e com uma qualidade melhor. Tá? E aí eu comprei alguns containers, inclusive, como eu não falava inglês mesmo, né? Um amigo meu de Porto Alegre, que ele é o broker, né? O distribuidor da Nestlé no Rio Grande do Sul, que estava junto e me ajudou lá, e a gente comprou 3 containers de panificadoras. Esse amigo, inclusive, é meu amigo até hoje, a gente criou uma amizade muito legal. Essa semana nós vamos estar viajando juntos para a Europa. Uma pessoa sensacional. O nome aqui, que a maioria às vezes quer saber de onde surgiu, e essa pergunta me foi feita lá na sala também, né? Na hora de se fazer a empresa, a gente precisava ter um nome para a empresa. E aí nós conversando, eu e o Cristiano, e ficou que o Cristiano disse, olha, eu acho que eu podia ir cadenciado, ir com calma, ir devagar, né? E aí então colocamos o nome de Cadencem. Esse não existe nada de dizer que tem um propósito, foi apenas isso, né? A única coisa que eu acho que é muito importante, que quando a gente colocou o nome de Cadência, era para ser com calma, cadenciado. E não foi nada disso, a empresa cresceu muito rápido, muito forte. O design das embalagens era desenvolvido no Brasil, e os produtos feitos na China. A gente produzia aqui também a modificação dos produtos, o que nós chamávamos de tropicalização do produto. Porque quando vem da China, ele é um pouco cru, né? A gente aqui alterava cores, alterava botões, uma coisa ou outra, e procurava dar uma cara mais brasileiras no produto para ele ser vendido no Brasil. Aqui está, então, aquela viagem que eu já comentei, os containers. Aí a venda foi para Santa Catarina e para São Paulo e para praticamente, não, todo o Brasil não, nesses 3 estados naquela época. Um dos fatores que impulsionou também foi que a gente vendia máquinas para os moinhos. Os moinhos queriam a máquina para ir no supermercado, fazer uma demonstração da farinha deles, e eles faziam o pão lá no mercado. E aí veio novamente a necessidade das pessoas dizer, não, eu não quero a farinha, eu quero essa máquina, onde é que eu consigo, né? Aí o Zafari começou a nos procurar para querer essa máquina. Só que eles queriam o tal do enxoval, né? Tinha que dar lá 100 máquinas para eles de graça. Eu não tenho nem 100 máquinas em tudo, como é que eu vou dar para ti, né? Não tem.
E aí não negociamos, e numa outra negociação, então eles entenderam que não ia ter, né, e eles acabaram comprando. A partir daí a gente foi seguindo. Em 2001, não foi só o fracasso do shopping, né? De vez em quando as pancadas vêm aí, não adianta, a gente tem que enfrentar e tem que assumir. Em 2001 tivemos o problema do apagão no Brasil, onde a TV a cada minuto estava anunciando que não devia colocar nada na tomada, que tinha que apagar as luzes, que todo mundo, ou a maioria aqui, ouviu falar disso, ou vivenciou isso, né? Imagina você vender produtos que precisava de ir para a tomada, né? Então, ficamos 6 meses sem conseguir vender nenhuma peça. A sorte é que não tínhamos muita despesa aí, então dava para... Aí a gente, então, começou a fazer feiras em São Paulo. Um dos casos também que aconteceu, a gente procurava trazer novidades. Então, nós, com a ideia de trazer inovação, porque nós tínhamos trazido a panificadora, era algo inédito, a gente resolveu trazer essas cafeteiras, essas chaleiras elétricas, jarras elétricas. E a gente trouxe lá umas 7, 8 mil que vinha num container, né? Digo, isso aqui vai ter que vender muito bem, porque é um produto sensacional. Nada, não vendia de forma nenhuma. Isso que já tinha passado o apagão, né? E um caso interessante com a chaleira é que, a um certo ponto, eu tinha 5.500 no depósito e não tinha jeito de vender nenhuma. Aí um dia toca o telefone, um comprador da Nestlé de São Paulo, que diz, olha, eu fiquei sabendo que você tem aí umas chaleiras elétricas, né, umas jarras elétricas, e nós precisamos lançar um produto aqui, o Nescafé Forte, não sei o quê, né, que eles tinham que fazer, e nós precisamos de 5.000 chaleiras. Digo, opa, tá solucionado o meu problema aqui, né? E aí eu fui a São Paulo, levei as amostras, mostramos e tal, e acabei vendendo. A gente vendeu para a Nestlé, e naturalmente que conseguimos vender com um preço maior, um preço final, porque era para consumo, né? E ao mesmo tempo eu achei que então ali nós íamos divulgar essa peça, que as pessoas iriam ver e fazer que nem a máquina, né? Que iam querer a chaleira. Na verdade, eles ficaram fazendo isso. Lá dentro traziam a água quente num outro recipiente e faziam o café lá fora. Então, não rendeu. Mas é um produto que logo depois começou a viralizar, vamos dizer, no mercado. E é uma coisa que vende hoje 100.000 peças por mês, com certeza, no Brasil. O pessoal lá do fundo consegue me ouvir agora? Que eu estou um pouquinho melhor aqui, segurando o microfone. A gente sempre procurou a inovar as coisas. Nós tivemos aqui os produtos coloridos. No Brasil só tinha preto e branco. E aí, a um certo ponto, o nosso pessoal do marketing disse, olha, vamos fazer um produto com cores. E nós lançamos isso numa das feiras da Eletrolar em São Paulo. Foi uma semana em que o nosso stand estava lotado todo o tempo, porque era uma coisa completamente nova, diferente, onde os compradores diziam, bom, agora nós vamos botar um pouco de cor nas nossas lojas, porque não tem, vamos dar um pouco de vida, né, com isso aí. E foi os produtos que venderam muito bem também. Um intervalozinho, então, aqui. Em 2001 a 2013, eu fui presidente da CDL Caxias, uma entidade que eu tenho muito orgulho de ter participado, tanto quanto da casa aqui. Eu vejo que lá nós temos os presidentes que foram presidentes há 30 anos atrás e eles participam das reuniões toda vez. Eu acho que isso é fundamental. Hoje nós temos aqui vários presidentes da casa, né? Eu acho que isso é bom, acompanhar a entidade que a gente ajudou a participar. E nesse mesmo ano, então, eu criei o Homens na Cozinha.
O Homens na Cozinha eu digo às vezes que ele é um dos meus filhos. E é uma das coisas que eu tenho um orgulho muito grande de ter tido a sorte até de fazer, de ter criado, de ter essa ideia de fazer isso aí. Eu não vou explicar o como aconteceu, porque senão vai alongar muito. Mas é um produto que temos aqui, então, um evento. Esses eventos têm hoje em torno de 2.400 pessoas. 2.400 pessoas que vão jantar lá, né? E aqui os cozinheiros embaixo, que sempre é uma festa muito grande. Esse é um evento que diverte e ajuda na solidariedade, que distribui valores muito bons. Hoje ultrapassa 5 milhões de reais que foram distribuídos para as entidades locais, né? Então essa é uma das coisas que eu tenho um orgulho muito grande e que, além disso, isso proliferou. E não é Homens na Cozinha apenas hoje. Nós temos aí N nomes que são feitos, né? Famílias na Cozinha, gaúchos na cozinha, tá na mesa e etc. Mas o processo é o mesmo. E não só Caxias, que tem mais de uma dezena que tem aí, tem o mestre de banquetes. Também tem nos outros municípios, isso proliferou. Porque na CDL, quem entra no site encontra todo o processo, como fazer um Homens na Cozinha. Tem todas as explicações aí, com muita facilidade para fazer isso. Então, um trabalho que ajuda a comunidade, e isso faz muito bem para a gente, né? 2005 a 2007, então eu fui vice-presidente da casa aqui, com o João Miller, o Nelson Darrigo, o Munhoz e eu aí. O Munhoz, infelizmente, não está mais com a gente, né? Também um aprendizado muito grande. Quem participa de entidades, quem acompanha isso, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente ter aprendizados e ter a participação e o conhecimento, o relacionamento com muitas pessoas. Porque a gente pensa que está perdendo tempo. Não está, não. E nem trabalhando de graça. Os aprendizados compensam muito, o relacionamento, as amizades são muito importantes. Em função de Porto, em função de incentivos fiscais, nós tivemos que mudar o nosso CD para Santa Catarina. Fomos lá para Itajaí. E a partir de lá que a gente realmente, a partir de 2005, que teve um crescimento mais acelerado, porque facilitou muito o trabalho lá. Só que veio mais uma desgraça, mais um problema muito grande. Em 2008, quem lembra, teve a enchente em Santa Catarina e nós perdemos praticamente 70% do nosso estoque. Aquilo lá entrou a água e vejam que é uma cidade inteira. Era uma cidade inteira dentro de um lago. Porque por tudo tinha 1 metro, 70 centímetros ou 90 em alguns pontos. Uma coisa assim terrível, né? E no nosso depósito também entrou. Então, uns 40 centímetros de água e aquela mercadoria estava empilhada. Molhava a caixa de baixo, aquilo caía a pilha toda e ia tudo, estragava tudo. Tivemos uma perda, um momento para se dizer, bom, continuamos ou desistimos. Aí eu achei, digo, bom, gente, não vamos se afogar aqui em 40 centímetros de água, né? Vamos tocar de novo. Aí nos mudamos para Navegantes, num local onde a gente tinha certeza que nunca tinha chegado a água, né? Porque a gente ficou com muito medo, né? Aí em Navegantes nós começamos a trabalhar, um pavilhão maior e tudo, né? Bem mais organizado, e resolvemos meter o pé na jaca, como se diz, né? Vamos comprar bastante. O pessoal de vendas estava animado, a equipe Cadência sempre foi um dos grandes valores. A equipe Cadência
Eu, sinceramente, eu tinha um orgulho muito grande disso, porque eu chegava lá, o pessoal estava sempre muito animado, com muito bom humor, e trabalhavam realmente de vestir a camisa, né? Então foi uma época em que eu não sei como, se é pela nossa simplicidade e tal, mas a gente conseguiu um relacionamento sensacional com a equipe e todos estavam empenhados em fazer o negócio crescer. Naturalmente que tivemos que pegar dinheiro emprestado para poder aumentar as vendas, mas também não foi um negócio ruim, porque a gente pegava dinheiro em dólar, então pegava $30 mil, na hora de pagar, pagava 10% menos do que devia, né? Porque o dólar vinha caindo. Naquela época vinha reduzindo e se conseguia pagar até menos, não tinha nem juro, na verdade. E aí, então, nós iniciamos também uma produção local, porque os ferros de passar tinham um dumping, não podia importar, é que nem o Trump está fazendo agora conosco aí, né? Então tinha um valor e não podia importar esses ferros, e então nós resolvemos começar a fabricar. Nós chegamos a um ponto de fabricar 5 mil ferros num dia. Então era ferro pra caramba, né? Dava para vender aí para todo mundo. 2008 está aqui, então, que tivemos a enchente. Aqui nós temos os produtos coloridos, né? Ampliação de produtos era feito a todo instante, porque tinha que lançar seguidamente produtos. Em momentos que a gente ia para a feira na China, chegava aí 18 pessoas, 18 funcionários, porque as feiras são enormes, então cada um pegava um setor e fazia as buscas para trazer produtos para a gente tropicalizar e para a gente trazer para o Brasil. Nós tivemos lá quando no nosso final aí tínhamos mais de 250 produtos, 250 itens, né, na empresa. Aqui colocamos em 2001, tivemos uma empresa dos Estados Unidos, a mesma na verdade, que veio em 2011. Em 2011 veio essa empresa que queria comprar a nossa empresa, comprar a Cadência. E nós fizemos cálculos lá e tal, e olha, não dá, não tem condições. A empresa ainda não era tão forte para chegar nesse ponto. Mas aí recusamos essa venda, encerrou o assunto, né? A gente continuou crescendo, batalhando, e aí em 2014 a empresa veio novamente para tentar fazer negócio. Aí nós chegamos a uma conclusão que tinha condições, que era suficiente para a gente viver tranquilo e continuar trabalhando naturalmente, não se para, né? E em 2014 nós vendemos então para essa empresa a Jarden, que é uma multinacional, né? E ela tem no Brasil hoje 10 marcas, aí a Oster, que é uma delas, a Cadência, a Coleman, Invicta, que a maioria conhece, que são essas caixas de isopor e caixas de manter o produto refrigerado, né? A Contigo, eu não sei nem o que é, tem a Lilo, que é bicos e mamadeiras, Nuki, Cargo, Mapa e Macumbo. Macumbo parece que é de Mucambo. A Mucambo parece que é luvas cirúrgicas. Tá? Aqui uma foto da equipe. Esse é um prédio de 30 mil metros que nós construímos, ficamos no compromisso de construir para eles, porque nós estávamos ainda em Navegantes quando vendemos. E aqui é Pissarras, e que a gente construiu o prédio para eles, estão lá até hoje, tudo tranquilo. Vamos para os finalmente. Claro que a partir daí os compromissos eram muito menores, era muito mais tranquila a vida. E eu sempre fui de festa, sempre gostei de fazer festa. Então temos aqui um Natal que a gente fez lá na chácara. Aqui uma coisa muito bonita que eu acho da nossa família. A cada 30, 40 dias a gente reúne todos os irmãos. Um deles faz o almoço num domingo
e a gente reúne todos os sobrinhos, todos os netos, e é uma coisa que mantém a família junto, mantém a família unida. Aqui o lazer e as mentiras também, né? Aqui deve ter um pouco de mentira, mas o pescador mente, né? Eu pesquei muito já no Brasil, lá fora todo, mas o ano passado, numa pescaria na fazenda do meu amigo Denizar, lá nos confins do Amazonas, eu peguei um pirarucu com 2 metros e 22 centímetros. Pesava 110 quilos. Não, 121 quilos ele pesou. Ah, é um monstro, né? Uma coisa incrível, um bicho desses, né? E foi um acontecimento super legal. Aqui são outras pescarias, naturalmente, ali que a gente fazia. Participamos muito de viagens, né? Tem um grupo muito grande aí que participa de viagens, né? Que foram o seu Colombo que iniciou essas equipes, esses grupos de viagem, e a gente faz isso até hoje. Aqui é o meu esporte preferido, o golfe, que eu procuro fazer durante a semana. Na segunda-feira eu tenho pilates, na terça tenho academia, na quarta eu tenho golfe, na quinta academia, sexta academia, sábado golfe. Então tenho a semana cheia aí. Tá? E à noite, então, às vezes a gente vai jogar baralho. A gente tem um grupo lá em Santa Lúcia do Piauí, na nossa terra, que a gente joga uns 66 lá de vez em quando. Tá? Esse é o lazer, a diversão. Aqui é uma viagem numa pesca para o Chile. O Paulo deve conhecer aqui o Novaes lá, como é que é? É Sovião? Não, esse é o Alessandro, não? Afinal é o representante da Marco Polo, e da Randão no Chile, né? São uns caras muito fortes lá com isso. Quem organizou foi o seu Paulo Bellini, né? E nós fomos lá pescar salmão. Nós estávamos em 6, 7 e foi o único que pegou um. Eu sou um cara de sorte, né? Aqui uma outra pescaria, com o avião do Colombo de novo, né? Com o seu Colombo e a nossa equipe aí. A maioria estão por aí hoje que estão me ouvindo aí. Aqui também é golfe, isso lá em Trancoso. Aqui eu fui bicampeão, fui campeão 2 anos seguidos no golfe lá em Trancoso. Um campo sensacional, muito bonito. Você se jogou lá, Mauro. É muito legal o campo lá. Tá? E os amigos, né, que tem aí. E eu tenho muitos amigos. E é uma das coisas que eu preservo, guardo com muito carinho, porque eu acho que é um dos grandes valores que a gente tem junto com a gente, é as amizades, é o relacionamento, né? Isso nos dá uma satisfação muito grande. Opa, aqui está nós de novo. Então, esse aqui é no nosso aniversário de 50 anos, né? Aqui a família, né? E muito, 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 muito obrigado para vocês. Fica um pouquinho, Vou tomar mais água aqui. Agora eu tenho que agradecer mais uma vez, né, gente? O que é isso? Se eu conseguir inspirar alguém, faça um bom prefeito.
Nós que agradecemos, seu Lizotti, pela apresentação. Presidente. Caro Nelson, eu sempre repito aqui nessas ocasiões em que nós temos um episódio de histórias inspiradoras, é muito delicioso ouvir a história de quem viveu a história. Se alguém contar essa história, certamente ela não tem os mesmos requintes. Então, obrigado aí pela disponibilidade, pela franqueza de falar na primeira pessoa do singular. É muito mais difícil. Quando a gente é posto a falar de terceiros é muito simples, mas falar da gente mesmo é sempre mais complicado. O prefeito Adiló está inscrito aí para te fazer uma pergunta e para fazer alguns comentários. Bom dia, prefeito. Bom dia. Bom dia, Nelson. Em primeiro lugar, meus cumprimentos por aquilo que tu nos trouxeste hoje. Primeira pergunta, se tu te lembra quanto baixou o nível do rio quando tu tirou esse peixe da água? Quantos centímetros baixou o nível? Aí completaria a história do pescador, né? Pois é, né? Nelson, para nós é um orgulho, né? Conhecer o Nelson Lizotti, esse empresário. E a tua história se confunde com a maioria dos empresários bem-sucedidos, de altos e baixos, de solavanco, né, de momentos de dificuldade, mas de nunca baixar a cabeça e seguir adiante. Então, hoje a pergunta que eu te faço, existe no horizonte, digamos, do Nelson Lizotti, agora com a vinda do porto, ali da Arroio do Sal e do aeroporto de Vila Oliva, conseguir que essa empresa traga uma unidade para Caxias do Sul? Está nos teus planos nos ajudar para que esse pessoal traga uma unidade Fabril aqui para Caxias do Sul? Obrigado. Bom, na verdade não temos mais nenhuma ingerência com a empresa, né? Ela foi vendida para essa multinacional americana e nós não temos mais nenhuma ingerência a não ser receber o aluguel do espaço lá, que é nosso, né? Então tá tranquilo. Mas eu acredito que, vendo o desenvolvimento ao redor dos portos em Santa Catarina, se o Rio Grande do Sul conseguir botar um porto de qualidade, de alto calado, aqui em Arroio do Sal, o desenvolvimento vai ser muito grande para o estado todo. Haja visto Santa Catarina, é um crescimento sensacional, a gente não consegue nem entender, né? A gente vai lá, nós fizemos agora um pavilhão em parceria com outros parceiros, que a gente nunca faz as construções sozinho, procura dividir o risco junto com outros. O meu filho Júnior, que cuida disso, ele terminou de construir agora há pouco um pavilhão de 55 mil metros lá em Navegantes, e são 5 hectares de área construída, né? É muito grande. E foi alugado assim, conforme ficava pronto, ia alugando, estava tudo ocupado. Então, são cidades, são um estado que realmente vale a pena investir. Nós precisamos fazer isso no Rio Grande, né? Falta vontade política, tem problema com meio ambiente, com não sei o quê, mas eu acho que nós temos que... Uma coisa que eu queria dizer para vocês, que o Dupont para 1 bilhão, não é 1 bilhão que foi no bolso, né, gente? Isso aí é 1 bilhão de faturamento. Se tem alguém que botou 1 bilhão no bolso, foi o governo. Esse, com certeza, ele conseguiu botar 1 bilhão no bolso. Tá bem. Nelson, junto com as tuas considerações finais, eu também sempre faço essa provocação a quem nos inspira aqui com as suas histórias. Nós todos somos acostumados, e que bom que é assim, né? Compartilharmos bons momentos, momentos alegres, compartilharmos o sucesso. Mas a gente sabe que a vida de um empresário não é feita só de eventos favoráveis, né? Nosso prefeito considerou muito bem. Nós, por vezes, somos apresentados a obstáculos de que a gente acha que nem sequer tem forças de superar. Então, junto com as tuas considerações finais, se tu te sentires à vontade, gostaria que tu compartilhasse conosco alguns dos momentos que tu botou a cabeça no travesseiro e disse assim: puxa, esse negócio é grande para mim. Como é que eu vou fazer para contornar essa situação? Bom, eu acho que essa provocação, na verdade, ela vem em função dele mesmo.
A um certo momento a gente estava, o escritório em Caxias, a empresa em Navegante Santa Catarina, né? E o negócio realmente ia crescendo bastante. E um certo ponto que eu me preocupei, de como é que nós vamos controlar isso? Nós chegamos a crescer 300% num ano, né? Então é uma coisa exponencial, né? Era muito grande. E aí eu chamei o Celestino, eu disse: Celestino, vem cá, me dá uma olhada aqui, vamos ver como é que tá, como é que eu consigo controlar isso, como é que a gente faz, né? Aí ele foi lá, olhou, examinou umas coisas, fez umas perguntas e tal. E aí ele me disse: bom, Nelson, tu tá com um grande problema aqui. Só que o problema é bom. Então não tem problema nenhum, né? É só continuar trabalhando. Quer dizer, foi uma consultoria que eu nem paguei, né, no final. Pagou com café. Com café. E nossa amizade continua desde lá, né? Também tranquilo, né? Então, gente, realmente agradecer muito, muito a participação de vocês. Eu estou muito surpreso de ver essa sala repleta do jeito que ela está, né? Eu achei que a minha história não seria tão interessante para atrair tanta gente. Mas talvez seja até porque eu tenho muitos amigos e eles quiseram vir me prestigiar aqui para mim não ficar encabulado, né? Então, muito obrigado mais uma vez para todos vocês e espero que cada um de vocês encontre um detalhe, uma necessidade ou alguma coisa para terem a ideia de criar algo. Não precisa ser coisas grandes, podem ser coisas pequenas. Tem gente que fabrica um fósforo, né? É uma coisa super pequena, uma pasta dental. Quer dizer, o mundo é feito de pequenos detalhes. Então, onde você conseguir identificar uma necessidade, hoje com o evento da IA, talvez seja um pouco mais difícil mas a parte comum do consumo das pessoas e da coisa, ela continua. Então, acho que vamos cada um ficar de olho. Eu não sei quem, na entrada aqui, quem sentiu o cheirinho do pão. O cheiro do pão foi um dos fatores que ajudou muito a desenvolver a empresa. Porque lá no supermercado o pessoal sentia o cheiro do pão e ia lá ver o que estava acontecendo. E não tem cheiro melhor do que de um pão e de um café, né? Então, são pequenos detalhes que vão fazendo a diferença e fazendo as coisas acontecer. Naturalmente, muito trabalho, muita vontade. Eu sempre tive muito humor, vamos dizer, quando eu ia vender junto com os vendedores para visitar os clientes, né? Eu sempre levava uma piada nova e tal, e contava uma piada para os caras. E aí, quando eu ia começar, o vendedor dizia: lá vem ele, né? Com as piadas, né? Mas era uma descontração, era uma coisa que... E eu até falei lá na reunião, né, que tem um cliente que eu nunca consegui contar uma piada para ele. É o velho da van. O velho da van chegava lá, ele vinha, cumprimentava e começava a falar. Nunca deu oportunidade para contar uma piada para ele. E aí ele dizia, quando ele terminava, dizia: ó, vem ali com ele, vamos fazer uma promoção grande, vamos vender bastante, vamos trabalhar. E tchau, e vamos embora. E eu ficava com a minha piada pendurada aí, né? Gente, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe a cada um. Uma boa semana para todos. Nelson, muito obrigado. Leva o carinho no coração de todos os teus amigos que estão aqui e o nosso agradecimento. Obrigado, uma boa semana a todos. O Banrisul está chegando aos 100 anos e segue se adaptando aos novos tempos, mas sem perder o que nos torna únicos: o compromisso com o crescimento da nossa gente. É por isso que entendemos quando um cliente quer um aplicativo na palma da mão ou uma conversa olho no olho. Estaremos sempre ao teu lado, entendendo que cada cliente é único, assim como o nosso banco. O Banrisul é um banco único, porque te entende. Somos fonte de proteção. Parceria para confiar de olhos fechados, para descobrir o verdadeiro amor.
Ao longo de 90 anos, gerações inteiras passaram pelo Círculo Saúde. Tivemos a honra de acompanhar de perto muitos capítulos de histórias únicas. E assim nossa trajetória se entrelaça com a sua. Cuidamos de você e de quem você mais ama. Vibramos a cada passo e criamos confiança uns nos outros. Somos preocupados e protetores. Somos exigentes, inquietos e inovadores. Nosso cuidado está em cada detalhe. Somos tecnológicos na medida certa. Humanos em tudo que fazemos. Cada transformação é uma extensão do nosso compromisso em te ver bem. Desde sempre, nossa missão é estar presente. Por onde você for, seremos a sua melhor companhia quando o assunto é saúde e bem-estar. Vamos continuar escrevendo essa história com você, criando laços para toda a vida. Círculo Saúde 90 anos. Uma vida toda de proteção e confiança. Fazer jornalismo e entretenimento que conectam os gaúchos e contribuem para uma vida melhor. Nenhuma outra empresa dá tanta atenção às coisas da nossa terra e ao dia a dia do nosso povo. Todos os dias informamos, debatemos e repercutimos episódios e fatos importantes do Estado. A RBS quer ser uma arena, dar voz, ser o grande talk tank de temas importantes para o nosso Estado. Queremos trazer assuntos relevantes para as nossas comunidades. Trabalho, educação, inovação e empreendedorismo. E assim construir conexões positivas que impulsionam a evolução. E na busca por relevância e conexão com o público, o papel dos jornalistas e comunicadores é cada dia mais importante. Queremos ter as vozes mais relevantes e, para isso, estamos abertos a parcerias e novos modelos de atuação. A partir do humor e da música, levamos leveza e diversão para o público na programação da rádio e da televisão. A maioria dos grandes eventos que vêm ao estado são realizados com a RBS, tanto na promoção quanto na produção. Com a Globo, temos em nossa grade os melhores programas de jornalismo e de entretenimento, com as maiores audiências do país. Há 4 anos lançamos GZH, que hoje conta com mais de 100 mil assinantes. E a meta para o futuro é audaciosa. Queremos aumentar a carteira de assinantes digitais em 50% nos próximos 3 anos e amplificar a atuação de todo o nosso portfólio digital, principalmente no esporte e no entretenimento. Interativo e segmentado. O rádio é sempre atual, é instantâneo, é móvel e pode ser consumido em qualquer lugar. Otimista com a TV aberta no Brasil, a RBS está atenta ao avanço pós-TV digital HD, que prevê tecnologias para personalizar conteúdo, direcionar a publicidade e trazer ainda mais funcionalidades e qualidade. A evolução dos aparelhos de televisão vai acelerar o surgimento de novidades. E pode ter certeza, vamos acompanhar essa transformação. A força da RBS no mercado publicitário reflete nossa forte relação com os gaúchos. Queremos ser parceiro de negócios das marcas que atuam em nosso estado. Acompanhamos a evolução. Combinamos novas ferramentas com a tradição e a liderança dos nossos ativos. Simplificamos as decisões e, com a nossa visão 360, entregamos mais do que se espera de um veículo de comunicação. E tudo isso só é possível graças às nossas pessoas. Quem trabalha na RBS acredita na comunicação e na diferença que ela faz, seja nos negócios dos clientes, seja na evolução da sociedade. São as pessoas que fazem a RBS ser a RBS. Vai na praia, casa, campo, com a Cobolo já tô pronto. É acessível, eu te garanto. Chega junto, é o nosso encontro. Pro cinema, exposição, quem sabe aquele jogão. Com Marco Polo, meu irmão conectado, eu não fico na mão. Estudar ou trabalhar, na cidade particular, a Marco Polo estará lá, com segurança.
tô chegando. Brasil e mundo afora, confiando a toda hora. Minha passagem vou pegando, de Marco Polo já tô chegando. Embarque com a Marco Polo. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. E eu conto com o Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi é ter com quem contar. sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. É muito bom poder olhar para trás e ver de onde veio o meu resultado. A certeza de eu ter sido preparada para estar onde estou reforça que fiz a escolha certa. O dia em que descobri que poderia aprender tantas coisas novas. A satisfação de vivenciar projetos únicos que marcaram para sempre meu caminho. Quando me foi apresentado o futuro. Saber que meu aprendizado me ajudou a me tornar uma cidadã responsável com a sociedade, indo além dos livros didáticos. Eu era
agricultora, porque ele era pedreiro, ferreiro, e nós fomos morar para nossa casinha. Então eu disse assim, o que eu vou fazer? Eu vou virar essa terra. Ali eu comecei a plantar em volta da casa, e ele trabalhando, né, de pedreiro. Eu já tinha os 6 filhos. Plantava, vendia, fazia chimia, fazia pão, fazia tudo um pouco para vender, fazia sabão. Botemos ali uma bodeguinha assim, bem simplesinha. Nem interesse de fazer um mercado, aquilo estava só para dar um dinheirinho a mais na família, né? Ao longo dos anos, o Super Andreassa estabelece relações próximas e duradouras com clientes, funcionários e fornecedores. Expande os negócios na região e se consolida como uma das principais redes supermercadistas do sul do Brasil. O Grupo Andreassa cresceu junto à região, ao lado das pessoas. No decorrer do caminho, reunimos sonhos, multiplicamos conquistas. Somos hoje mais de 40 lojas e 4 mil funcionários, que atendem em média 50 mil clientes por dia, consolidados em 3 marcas: Supermercados Andreassa, Super Vantajão e Vantajão Atacado. Chegamos até aqui unidos pelo trabalho e uma certeza: nosso grande propósito é proporcionar uma vida melhor para todas as famílias. Jamais eu plantei aquelas pequenas plantas que deu produto pensando numa coisa tão bonita que é hoje.